Olá, prezados. Meu nome é Fábio Jonas de Souza Soares. Sou licenciado em Química pela UFBA no campus Conabi. Estarei dando aula sobre compostos orgânicos e funções hidrogenadas, concorrendo à vaga de Química. Bem, não tem como a gente falar de química orgânica, começar a falar de química orgânica sem falar do carbono, que o principal elemento, né, dos compostos orgânicos. Ele é um elemento que apresenta na sua última camada quadros elétrons. Isso permite fazer quatro ligações que vai corroborar para ele fazer três tipos principais de hibridizações. Quando o carbono ele faz quatro ligações simples, que é o que é permitido para ele, quatro ligações, e vai ter uma hibridização característica do tipo sp3, que é uma ligação que ela é característica e forma um ângulo de ligação de 109,28 graus. Já quando ele faz uma ligação dupla, ele vai ter uma hibridização do tipo sp2, que é quando o carbono faz uma ligação tripla ou duas duplas, que ele vai ter uma hibridização do tipo sp. E aí ele vai ter uma forma linear que vai produzir uma ligação de 180 graus. Quando a gente fala de composto orgânico, a gente entender que a unidade fundamental é o carbono. Mas por que ele tem essa característica? Ele tem a capacidade de formar cadeias. Enfim, quando ele forma cadeias, né, a gente tem a formação de compostos. E esses compostos orgânicos, eles podem ser classificados por vários tipos. O carbono, um exemplo, que faz apenas uma ligação com outro carbono, ele é um carbono chamado de carbono primário, ele só está ligando com outro carbono. Quando o carbono se liga a outros dois carbonos, ele é classificado como secundário, e terciário quando faz ligações com outros três carbonos. Obviamente, né, quando ele faz a ligação ali com quatro carbonos, ele é considerado um carbono quaternário. Quando a gente tem uma cadeia de carbonos ligados entre si, que eles não se fecham em um ciclo, a gente tem a cadeia chamada acíclico alifática, onde o átomo de carbono se liga entre si de modo que ele tem os extremos livres. Já quando a gente tem quando os carbonos se ligam e formam um ciclo onde não há extremidade livre entre si, a gente vai ter uma estrutura cíclica. E existe também a estrutura mista, que é onde a gente vai ter uma parte da cadeia fechada e uma parte da cadeia aberta. A gente também vai ter cadeias normais e ramificadas. Mas o que é ramificado? A gente tem aqui nos compostos orgânicos uma cadeia principal, que é aquela cadeia onde a gente vai ter o maior conjunto de carbonos ligados entre si. Então a gente segue uma rota. Lembra quando a gente faz aquele labirinto? A gente não segue uma rota certinha até chegar ao final? Então, o carbono. Na estrutura carbônica, a gente tem que seguir uma rota, passando por um carbono por vez, até chegar à rota principal. Isso é importante para a gente delimitar e dar um nome a esse carbono. O que não passa pela rota de estrutura principal e fica ali ligado à estrutura são chamados de ramificações. A exemplo, esses dois grupos CHTs aqui em cima são ramificações desse composto, certo? E também as cadeias podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas. É importante a gente entender aqui que cadeias homogêneas são aquelas que a gente não tem a presença de um heteroátomo diferente do carbono no meio da cadeia. Mas lembre bem, no meio da cadeia. Porque quando a gente tem aqui um átomo que está ligado ao carbono, mas não está no meio da cadeia, impedindo a ligação entre um e outro, a gente tem um composto homogêneo. Agora, quando a gente tem a presença de um composto, de um composto não, perdão, de um átomo, um heteroátomo, no meio da estrutura, dividindo aquele composto entre dois, sem ter uma ligação entre carbonos, a gente tem um heteroátomo. Quando a gente fala lá na bioquímica de gordura saturada, gordura insaturada, é a saturação. Um composto orgânico ele pode ser saturado ou insaturado. A gente chama um composto de saturado aquele átomo que liga entre si por ligações simples e exclusivamente simples. Ele não vai ter a presença de uma ligação dupla ou tripla. Ele é exclusivamente feito por ligações simples. Já quando a gente tem um composto orgânico onde os átomos de carbono estão ligados por ligações duplas ou triplas, a gente tem um composto insaturado. Isso aqui, gente, quando a gente estuda gorduras insaturadas, por que a gente fala? Por que a margarina faz mal? Porque a margarina é saturada.
Isso tem a ver com esse tipo de ligação. Esse tipo de ligação aqui tem a ver com o comportamento do composto que pode gerar colesterol, dentre outros malefícios. Outra classificação da cadeia é quanto se ela é acíclica ou aromática. Quando a gente tem uma cadeia que ela é fechada, no caso, tanto a cíclica como a aromática, a gente tem que dividir. Uma cadeia acíclica, ela não vai ter a presença de um anel benzênico. Isso é fácil a gente entender. E as cadeias aromáticas, a gente vai ter a presença do benzeno, que é essa estrutura aqui, que tem a ligação C6 e H6, e ele tem essas ligações duplas intercaladas entre si. Então, compostos aromáticos, eles são, essas cadeias fechadas aromáticas, ela tem a presença do anel benzênico. Ela pode ser mononucleares ou polinucleares. Mono só tem a presença de um anel benzênico e polinucleares a presença de mais de dois núcleos benzênicos. E quando a gente for estudar hidrocarbonetos, a gente vai ter a divisão deles. Os hidrocarbonetos eles podem ser classificados como alifáticos ou aromáticos. Alifáticos são os hidrocarbonetos que não têm a presença da aromaticidade, no caso de um anel benzênico, e os aromáticos que têm a estrutura de um anel benzênico presente. E dentro desses alifáticos, a gente tem os de cadeia aberta e de cadeia fechada. Dentro de cadeia aberta, a gente vai estudar alcanos, alcenos e alcinos. Tem também alcadienos e alcadinos. E nesses ciclanos também a gente tem ciclanos, ciclenos e também a gente vai ter a presença aí desses citados anteriormente. Esses alcadienos e alcadinos a gente vai estudar mais aprofundadamente mais para frente. Eu quero que a gente fixe em alcanos, alcenos e alcinos nesse ponto. Os alcanos, eu falo deles principais porque você compreender eles, você consegue compreender os outros bem facilmente. Os alcanos é quando os átomos de carbono são ligados uns aos outros através de ligações covalentes simples. Então a gente só vai ter ligações simples nos alcanos. São a classe mais simples dos carbonetos. Os alcenos, a gente vai ter a presença da insaturação, que é a insaturação com uma ligação dupla. Já os alcinos, a gente vai ter a presença de uma ligação tripla entre os carbonos. Como a gente tem, por exemplo, o alcano, só ligações simples. Alceno, ligação dupla entre carbonos. E alcino, ligação tripla entre carbonos. Estou fixando aqui que é entre carbonos, mas a gente já pode identificar que é entre carbonos esse tipo de ligação, até porque o hidrogênio só faz uma ligação covalente. Já os ciclanos, que também são denominados cicloalcanos, eles são hidrocarbonetos cíclicos que têm apenas ligações simples entre os carbonos. Gente, falando de tudo isso, dessa classificação, é bom a gente entender aqui lá para a gente conseguir dar a nomenclatura aos compostos orgânicos. Essa tabela aqui, que tem um exemplo, a gente segue isso aqui, é uma regra que a gente sempre vai seguir para dar a nomenclatura, que é a nomenclatura usual e o PAC, que é seguida para a gente dar a nomenclatura aos compostos orgânicos. Nessa estrutura, a gente vai seguir uma ordem, que primeiro é o prefixo. O prefixo ele corresponde ao número de carbonos presentes na estrutura. Então, quando você tem um carbono, é um prefixo met, 2 et, 3 prop, 4 but. Eu já vou explicar como que isso acontece aqui na prática. O infixo ele vai ser relativo à insaturação. Se o composto só tem ligações simples, é infixo é 1. Se ele tem ligações dupla em, se ele tem ligação tripla em, se ele tem duas duplas é de em, se ele tem duas triplas é de in. E o sufixo vai representar ao tipo de composto. A gente aqui vai ter na orgânica alguns compostos. A gente tem cetonas, álcools, aldeídos, ácidos carboxílicos, entre outros. Mais especificamente, os hidrocarbonetos têm a terminação OL, álcool tem terminação OL, aldeído terminação AL, a cetona tem terminação ON, entre outros. Mas aqui vamos falar primeiramente dos mais simples. Então, por exemplo, esse composto. Quantos carbonos eu tenho aqui na estrutura? 1, 2, 3. Então, qual o prefixo? Prop. Ele tem ligações duplas, triplas? Não, ele só tem ligações simples. Então, qual o infixo que eu uso? An. E como ele é um hidrocarboneto, característico por só apresentar sua estrutura carbonos e hidrogênios, ele tem terminação O. Então a gente fica com o nome propano. Propano. Esse é o nome do composto usual. Então é isso, gente. No básico é isso.